Chegou a hora de entrar numa sequência com os 3 últimos casos de sucesso do nosso evento. Vamos trazer na prática o uso da inteligência artificial com o GIS, no caso de sucesso da mineradora Hidro-Paragominas. Depois vamos conhecer o uso dos dashboards do sistema ArcGIS no setor de energia elétrica com a Taesa. E por fim, vamos navegar na evolução do uso das geotecnologias no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Estão preparados? Vamos lá! Olá! Quem nunca pensou na mineração como perdas? Perda de biodiversidade, perda de vegetação. Você já associou a mineração com esse tipo de perda? É o mais comum. Se a gente trouxer ainda para um contexto amazônico, essa preocupação é mais latente ainda. Então aqui a gente vai apresentar hoje, utilizando a inteligência artificial na proteção da biodiversidade amazônica local. A mineração aliada à proteção da biodiversidade. Eu sou Ana Carla Pontes, sou analista de meio ambiente na Hidro-Paragominas e vou trazer para vocês essa temática, mas antes disso, vou trazer um pouquinho do nosso contexto como Hidro e como Hidro-Paragominas. Então, falando um pouquinho mais da Hidro. A Hidro foi fundada em 1905, então tem mais de 117 anos de história e cerca de 31 mil empregados, presente em mais de 40 países. E a gente vem transformando recursos naturais em produtos valiosos para as pessoas e para empresas. É óbvio que desde a sua fundação, lá em 1905, muita coisa mudou. Mas o propósito de criar uma sociedade mais viável, desenvolvendo recursos naturais em produtos e soluções de forma inovadora e eficiente, continua o mesmo. Então, no mundo, nós somos companhia líder de alumínio e energias renováveis. Em relação ao alumínio, temos a Hidroalumínio, que toma conta de toda a cadeia do alumínio, desde a bauxita, mineração da bauxita, transformação em alumina, no metal alumínio, extrudados e na reciclagem desse alumínio. Quanto à hidroenergia, trazemos energia hidrelétrica, solar, eólica e baterias. Partindo então para a Hidro-Paragominas, especificamente mineração da bauxita. Bem, nós estamos localizados lá, na Amazônia, na cidade de Paragominas, no estado do Pará. Aproximadamente 2.300 empregados diretos e indiretos. O escoamento da nossa produção de bauxita é feito pelo mineroduto, que são 244 quilômetros de extensão, passando por 7 municípios. E a nossa capacidade produtiva, como mineração de bauxita, são 11 milhões de toneladas ano. Isso significa que nós somos uma das maiores minas de bauxita do mundo. A nossa área de atuação é de mais de 21 mil hectares, contando com o mineroduto. Então, a gente trabalha numa zona rural. Nós temos áreas operacionais e áreas de proteção dentro desses 21 mil hectares. Então, qual que é o nosso desafio, já que isso faz parte da nossa rotina? Nosso maior desafio são 21 mil hectares. A gente tem uma área muito grande. A gente está falando de uma área de mina, que é esse quadradinho bem aqui, de mais de 18 mil hectares. Além dele, toda a faixa do mineroduto, que são aqueles 244 quilômetros. É uma área muito extensa, é uma área muito grande. Mas a gente precisa lembrar que mudanças de uso e cobertura do solo estão relacionadas diretamente com impactos que podem ser gerados na biodiversidade e a exposição daquelas áreas protegidas que a gente tem ao risco. Além disso, com uma área tão grande, uma magnitude tão grande de áreas, foi aí, nessa dor, que surgiu o projeto, o Change Detection, com a automatização da detecção de mudança do uso do solo. A ideia é facilitar esse olhar geral e trazer automatização para esse processo. Então, vou trazer as etapas. Primeiramente, o input dos dados. Era muito importante para a gente que o sistema entendesse e considerasse como base de dados as nossas licenças, as nossas autorizações. Até porque, para Hidro-Paragominas, só acontece uma remoção de vegetação se ela for licenciada. Então, a gente precisava considerar isso no input dos dados. Além disso, a gente tem uma base de dados espacial que é conhecida. A gente sabe onde é que a gente tem reserva legal,
APPs, áreas em recuperação, isso tudo também precisava ser considerado. E as imagens de satélite e radar para nos ajudar a enxergar esse todo, essa rotina de monitoramento, só que na área total. Então isso tudo com input no ArcGIS Online. Após o input dos dados, a gente passa para o processamento e análise. Então utilizamos o modelo de classificação de uso do solo, que é o Change Detection, usando o método de Deep Learning. Aí é que entra o X da questão, a inteligência artificial nos ajudando a enxergar aquilo que está mudando. Após o enxergar com a ajuda da inteligência artificial, a gente passa para uma etapa de análise e classificação desse dado, porque afinal não era o suficiente só enxergar tudo que mudou. A gente precisava entender o que era isso que estava mudando, onde que estava localizada essa mudança. Então a gente tem também um algoritmo de análise de mudanças identificadas pela inteligência artificial e a classificação dos nossos alertas gerados com essas mudanças, de acordo com a criticidade daquela área. Então, dependendo de onde ela está localizada, do que é aquela área, a gente vai definir a criticidade daquela perda identificada pela inteligência artificial. E isso tudo processado em nuvem, no ArcGIS Online. Então, disponibilizado tanto a feature de análise da inteligência artificial, como a resposta da análise e classificação feita pelo algoritmo. Depois disso, com esses dados processados e analisados, a gente foi capaz de gerar o dashboard de alerta de supressão, que é um dashboard que vai me indicar onde que é possível haver, onde foi identificada essas perdas pela inteligência artificial. Até porque não faz sentido a gente ter um número muito grande e não conseguir enxergar o que era mais crítico. Isso era muito importante. Então, no dashboard, a gente tem os faróis com quantidades, divididos também ao longo do tempo no gráfico e por grandes áreas. Então, a gente consegue enxergar, de acordo com as grandes áreas, onde estão localizados esses alertas. Vamos para o farol de criticidade para a gente entender melhor. Tem um alerta vermelho quando é identificado pela inteligência artificial e classificado naquele algoritmo que a gente falou ainda agora, solo exposto em áreas mais críticas onde eu realmente não poderia ter. Por exemplo, área de proteção, áreas que não foram licenciadas e áreas que estão em recuperação. Então, alerta laranja, se for identificado, classificado como alerta laranja, eu já tenho solo exposto nos meus buffers de segurança, de áreas de proteção. Então, eu tenho as minhas áreas de proteção e se eu tiver sobreposição na área de proteção, vai para o alerta vermelho. Se for em um buffer de segurança dessa área de proteção, laranja. E vegetação rasteira, identificação de vegetação rasteira nas áreas que foram identificadas como crítica no vermelho, só que agora não como solo exposto, como vegetação rasteira. E assim eu sigo para as demais classificações de alerta. No amarelo, solo exposto no buffer de segurança, no segundo buffer de segurança das áreas de proteção, ou vegetação rasteira em áreas de servidão, platô e no segundo buffer de segurança. E assim continua. No branco é o restante. Então, aquilo que sobra, que é menos crítico, vai para o branco, no final. Então, é importante falar também que esse dashboard ele foi todo construído no dashboard do ArcGIS Online. Então, não tivemos desenvolvimento na construção do dashboard, ele é todo feito de forma nativa do aplicativo do dashboard. Então, dentro do aplicativo do dashboard, de fato, a gente tem filtros de acordo com a classe do alerta, de acordo com o ano e o mês que foi gerado aquele alerta, e a gente consegue visualizar de forma tranquila esses dados, tanto no mapa, como nos indicadores e nos gráficos. Então, é fácil da gente ver a automação nesse processo, a integração desses dados e a facilidade de acesso à informação. Está tudo à distância de um clique, então é muito fácil de chegar à informação e visualizar principalmente a criticidade daquele alerta que foi identificado. Tá, mas com essa informação de alerta, o que eu faço? Eu só fico sabendo que foi gerado um alerta porque houve uma mudança de uso do solo naquela área, e o que eu faço com essa informação? Essa informação foi importante para filtrar aquilo que a gente vai precisar enxergar no campo. Então, de posse dessa informação, a gente tem um formulário de inspeção no campo. Essa informação de alertas gerados que nos guia para ir até o campo. Então,
No campo, eu tenho 2 aplicativos. Um deles é o Field Maps, que é o mapa, de fato, é o que vai me ajudar a chegar nas áreas de alerta. Então, é um mapa base, tem toda a minha base de dados, tem a minha camada de alertas e o mais importante para a gente, ele tem disponibilidade de ser usado offline. A gente tem muitas áreas remotas na Hidroparagominas que a gente não tem acesso à rede. Então, a gente consegue fazer o download desse mapa e a gente consegue acessar eles de forma offline. Facilita também nas rotas, né, para a gente chegar nesses pontos de alerta. Além do mapa, a gente tem o formulário. O formulário é o que guia a gente na inspeção de campo. Então, a gente tem o vínculo daquela identificação, daquela feature que gerou o alerta com esse formulário. Os IDs vão estar todos disponíveis para que eu vá no campo, naquele ponto específico e descreva o que eu estou vendo lá. Pode ser que eu não tenha confirmação daquela perda de biodiversidade e supressão no campo. Isso tudo vai ser, esse input de informações vai ser no formulário e já vai estar direto lá. Posso incluir fotos, posso incluir a área, cálculo dessa área que de fato foi suprimida ou não. Então, eu tenho uma automatização dessa coleta de dados no campo. Eu consigo confirmar se aqueles alertas gerados de fato foram supressão em campo, foram perda de biodiversidade. Eu consigo identificar os primeiros impactos ambientais no momento da coleta e esses dados todos são sincronizados com aquele dashboard e com o próximo dashboard que já a gente vai ver. Tenho acesso à informação remotamente, o que para a gente era muito necessário. Consigo disponibilizar isso tudo offline. Consigo utilizar a colaboração tanto das pessoas que estão dentro do escritório visualizando esses alertas, como daquelas que vão no campo para enxergar de fato o que aconteceu. E a integração de todos esses dados numa plataforma única. Novamente, como eu falei, o dado que é gerado no campo vai também para um dashboard para a gente acompanhar e monitorar essas inspeções que estão sendo feitas no campo. Então, a gente tem um dashboard de acompanhamento dessas inspeções de campo. Ele é semelhante com o dashboard de alertas, mas aqui a gente vê a resposta do campo. A gente consegue fazer os filtros, assim como no de alerta, consegue enxergar o farol de criticidade nele também. Só que aqui a gente consegue ver se aquele alerta gerado foi confirmado e os dados dele coletados no campo. Consigo ver as fotos, consigo ver a área, se ela foi dimensionada, e já consigo ver os impactos que foram gerados por conta dessa perda lá no campo. Gestão baseada em dados era o que a gente queria e agora a gente consegue fazer, a gente consegue enxergar. Monitoramento estratégico, consigo ir no campo naquelas áreas que de fato são críticas e importantes. Nada vai passar. Consigo acessar a informação de forma rápida, fácil, tudo à distância de um clique. Beleza. Enxerguei os alertas, enxerguei as mudanças. Fui no campo checar se realmente é mudança. Confirmei que é mudança. De novo, o que eu faço com essa informação? Se eu confirmei que é mudança, alguém precisa saber. E as pessoas que precisam saber vão receber um e-mail que vai disparar automaticamente de acordo com a resposta do formulário. Então, se no campo for confirmada que teve uma perda naquele alerta gerado lá na inteligência artificial e classificado lá no algoritmo, os tomadores de decisão vão receber esse e-mail de confirmação de perda, de supressão no campo. E vão receber esse detalhamento do que aconteceu, de que impactos foram gerados e das fotos. E aí a gente vai para a parte mais legal, os nossos principais ganhos. Então a gente conseguiu criar esse sistema que é inteligente, ele é capaz de receber dados, analisar, classificar, gerar alertas e ainda notificar os tomadores de decisão de forma autônoma. Eu não preciso estar nele. Dashboard unificado, com mapa, formulário de campo, tudo numa base única. Possibilidade de uso em áreas remotas, o que na nossa rotina da Hidroparagominas era super necessário e importante. E tudo isso hospedado na plataforma interativa, automatizada e colaborativa que a gente já sabe que é o ArcGIS Online. Então, finalmente, a gente conseguiu garantir esse monitoramento mensal e contínuo. A gente conseguiu garantir que as nossas inspeções de campo são direcionadas a áreas críticas principalmente. A gente consegue finalmente ter a vigilância das nossas áreas de proteção, que a gente cuida tanto e que a gente não conseguia enxergar. A gente tem essa cerca virtual agora.
A gente tem a garantia da proteção da biodiversidade e o compromisso com o meio ambiente e com a sociedade. E a colaboração. Colaboração da imagem, colaboração da Hidro e da ESDRI. E assim concluímos a apresentação. A Hidro Paragominas agradece a oportunidade da imagem e da ESDRI por estar nesse momento tão importante.